Murim. Esse lugar é literalmente a floresta da marcialidade. Um mundo de artistas marciais que competem apenas com a força do corpo deles, usando suas habilidades sobre-humanas que foram fortalecidas pelo Ki interior e com suas artes marciais profundas tendo a iluminação como base. Um mundo em que esses tipos de pessoas desafiam umas às outras por supremacia. Elas sobem aos céus com um salto e partem a terra com uma única espada. Mas a primeira causa da tempestade que veio para esse Murim foi em um lugar diferente. Esse lugar é o centro do mundo, o Palácio Imperial. Nele, uma pessoa que havia passado no exame imperial foi designada para a instituição direta do príncipe herdeiro, chamada de Casa do Dragão Azul. Estudante recém-nomeado, Wong Yun. Na grande e indigente cidade proibida, ele encontra pessoas em que pode confiar, aprende com seu respeitável irmão de consideração, pesquisa o legado do conhecimento marcial deixado por seus veteranos e eventualmente se torna um especialista que causará um grande impacto no Murim. E a história já começou dando spoilers. Vemos alguém se tremendo todo, dizendo que não é possível e indignado pergunta quem é a pessoa que mandou essa carta para ele. E corta para um jovem fatiando todos no seu caminho. Um figurante diz como esperado do espadachim solitário e fala que foi uma boa batalha. Boa batalha? Pergunta o espadachim solitário. Ele pergunta se o figurante chama esse duelo ridículo de uma boa batalha. E o narrador diz cartas misteriosas entregues para os especialistas do Murim. E o espadachim solitário se põe a rir. Fala que o figurante não sabe nada sobre um verdadeiro duelo e que não sabia que havia céus além dos céus. E voltamos para o velhote da carta. Um figurante pergunta o que tem na carta para o velhote agir daquele jeito. Sim, o que tem aí? Além do céu. É uma carta diferenciada. Espada do Dragão, Governante. O nome escrito no envelope da carta era Governante da Espada do Dragão Azul que reside além dos céus. E vemos esse cara perguntando se eles talvez já ouviram sobre o nome Governante da Espada do Dragão Azul que reside além dos céus. Outro cara fala que é discípulo do Governante da Espada do Dragão Azul e uma garota diz que também é. E vemos a silhueta de alguém que manda trazerem o Governante da Espada do Dragão Azul, pois ele pode ser o proprietário do pergaminho de assistência celestial. E o narrador fala que todos que tentaram capturá-lo estão conectados e provocam uma grande tempestade no Murim. E vemos duas pessoas lutando, um deles prepara um peteleco e uma outra pessoa interfere na luta e isso causa uma explosão. Enquanto todos ficam admirados e a garota aqui pergunta se aquele cara não era o Governante da Espada do Dragão Azul, a poeira baixa e vemos o cara que interferiu parando os golpes dos dois lutadores. Ele pede desculpa por sua falta de cortesia em um momento tão importante e corta para o Prota levando com um caderno na cara. Quem jogou foi esse senhor que diz que o relatório do Prota é muito presunçoso. Acontece que o Prota está escrevendo o relatório da história do Murim para Sua Alteza Real e o príncipe herdeiro lerem, mas esse senhor está falando que ninguém está interessado no ponto de vista do Prota. Diz que o príncipe precisa de uma visão vibrante do Murim, então manda o Prota refazer tudo. Quando o Prota sai da sala, o senhor diz que o Prota passou o exame imperial em primeiro lugar mesmo sendo tão jovem, mas ele irá desistir em breve. Vemos o coração do continente, onde todos os abastados abaixo do céu se reúnem, a cidade proibida. O Prota fala que memorizou mais de 430 mil palavras com inúmeros comentários e escritas, e realizou o exame nacional 5 vezes até se tornar um Jinshi. É um título dado para aqueles que passaram a final do exame imperial. Ele diz que a sua primeira tarefa dada pelo príncipe herdeiro é pesquisar o Murim, mas para a tristeza dele, os materiais da biblioteca pessoal do príncipe são feitos de um monte de coisas sem sentido e superficiais que nem dá para chamá-los de materiais de estudo. Ele fala que o seu relatório proviu uma explicação crítica sobre uma sociedade impermeada por absurdo e até sugeriu soluções práticas e diretas, mas foi tudo rejeitado por esse senhor. Mas o Prota se motiva e diz que vai escrever tudo de novo e fazer o senhor perceber o quão brilhante ele é. E 3 dias depois o senhor manda ele refazer o relatório. Depois de outros 3 dias a mesma coisa, refaça. E isso foi se repetindo de novo e de novo. Ele levou tanto não que ficou nesse estado. Vemos alguém caminhando. É o Prota que se pergunta o que deve fazer porque parece que está diante de uma grande muralha. Ele fala que os livros do príncipe não irão ajudar, então o único lugar que ele pode tentar agora é a casa de tesouros de livros e pinturas, o brilhante da profundidade literária. Ele se pergunta por que se sente tão miserável por entrar nesse lugar, mesmo que seja um lugar que todos os estudantes sonham em visitar, e que se ele não conseguir, ele será demitido. Então cogita em ir ajudar o seu tio em Guangzhou caso seja demitido. E alguém estranha a presença do Prota. Ele fala que guiou ele até a residência do Dragão Azul, pede desculpa por interrompê-lo e diz que está muito feliz em ver o Prota aqui. E educado que é, o Prota fala que ele não está interrompendo e diz que ainda não sabe o nome dele. Ele fala que o seu nome é Kyo e o sobrenome é Park, e que está aqui porque a pessoa que ele serve mandou ele procurar um livro. E pergunta como estão as coisas no Palácio Real, já que o Prota foi designado para o palácio. E meio cabisbaixo, ele fala que as coisas estão indo bem, o que o meio incrédulo diz que é bom que as coisas estejam bem e
se despede, mas o prota manda ele esperar e conta todo o problema que está a passar no Kill. Ele diz que entende e sugere que o prota conte sobre os duelos entre especialistas, porque Sua Alteza gostava muito das histórias de um dos especialistas do Murim que visitou o palácio, que inclusive até coletou vários livros e registros sobre Murim. Mas os registros imperiais são bem conhecidos por não serem divertidos, pois são histórias secas e de difícil compreensão. Então essa é a razão do príncipe precisar de um estudante, alguém que possa reestruturar e organizar os livros do Palácio Imperial de uma forma interessante. E o prota começa a ficar cabisbaixo porque entendeu que deixaram todo o trabalho duro para ele. O que vê que o prota colocou uma cara estranha e tenta motivá-lo, dizendo que o estudante escolhido deve ser leal e inteligente. E se o prota se esforçar diligentemente por esse caminho, não deve demorar para chegar onde precisa, e se despede de novo. Enquanto ele vai embora, o prota diz para si que por alguma razão não se sentiu bem com isso desde o começo, e onde ele trabalha, na residência Dragão Azul, está numa situação difícil. E para piorar, só tem duas pessoas trabalhando naquele lugar, o prota e o Sa e o Shun. Esse senhor aqui, o prota fez o seu melhor porque queria que o príncipe reconhecesse as suas habilidades, mas isso está muito longe de acontecer porque o seu trabalho é só ser um estudante encarregado do hobby de Sua Alteza. E de repente ele lembra da letra de uma das músicas de estudo, essa letra, e fala que realmente achou que tinha uma casa dourada no texto, só que a casa não é dele. Corta para um mês depois. O prota está parecendo um defunto vivo de tanto estudar. Ele verificou 37 mil livros, checou os títulos e descartou uns 1000. E dos 36 que sobraram, se apenas um a cada 100 livros ser sobre o Murim, no total serão 360 livros. O que significa que se o prota ler um livro por dia, vai levar um ano inteiro para terminar de ler tudo. E seria até bom se fosse assim, mas o prota não consegue ler um livro por dia. E em um mês ele encontrou 17 dos livros que precisava, mas leu apenas 9 deles. Então nesse passo ele vai levar 3 anos para ler todos os livros. E falando assim parece até que ler é o único problema, mas não. Ele tem que entender, reconstruir o livro em uma história que possa satisfazer o príncipe herdeiro. E quanto mais ele pensa nisso, pior fica. Então se levanta e vai procurar por alguma solução. Corta para figurantes treinando, o capitão falando quinta posição e o prota está espionando eles. Ele diz que vai ser bem difícil iniciar uma conversa com eles, quando é surpreendido por alguém. O prota se agacha, mas a pessoa fala que não quis assustá-lo e estende a sua mão perguntando se está tudo bem. Mas ele pega no ombro do prota e faz ele ficar em pé com muita facilidade. E o prota se pergunta o que acabou de acontecer, porque o cara não parece ter super força, mas levantou ele com muita facilidade. O cara diz que o prota deve ser do posto civil, então pergunta o que trouxe ele aqui. Ele se apresenta e fala que gostaria de fazer algumas perguntas sobre artes marciais, e o cara se espanta porque não tem necessidade do prota aprender isso, já que ele é da cidade proibida e ninguém é louco o suficiente para tocar em um estudante da cidade proibida. O prota tenta explicar que não quer aprender, mas é interrompido por figurantes que saúdam o líder do setor. Esse cara, todos os soldados cumprimentam ele e ele diz para continuarem treinando. E o prota percebe que ele é de um cargo alto. E ele diz para o prota que a sua apresentação está atrasada, mas diz que seu nome é Yu Xun-Yung, líder do setor da Guarda Imperial. O prota também se apresenta e o Will diz para eles irem conversar em outro lugar. Eles vão nessa casinha no meio do jardim. E depois do prota contar toda a história no Will, ele diz que entende a situação dele, mas um silêncio toma a sala. E o prota se pergunta se um estudante pode requisitar treinamento de um líder de setor da Guarda Imperial. E o Will quebra o silêncio, dizendo que também pertence ao Palácio Real como o prota. E depois de ouvi-lo, não pode, como um homem, fingir que não sabe de nada. Isso levanta as expectativas do prota e o Will diz que não pode dizer não ao pedido dele. O prota fica todo feliz, mas o Will fala que tem um porém. É mais um problema. Ele é um líder de setor da Guarda Imperial e só conhece uma forma de ensinar artes marciais. E se o prota quiser saber sobre artes marciais, terá que treinar a si mesmo. O prota fala que só quer saber um pouco sobre isso, mas o Will diz que não é um contador de história, e sim um líder de setor. Portanto, não tem habilidades para descrever as 8 artes marciais do Império. E não é como se ele pudesse se tornar um bardo assim do nada. O prota concorda e percebe que se ele quiser aprender sobre, ele terá que treinar. O Will pergunta se ele tem vergonha de treinar artes marciais e o prota diz não, pois será uma honra aprender pessoalmente com o líder do setor. E com isso, o Will diz que vai reservar algum tempo na parte da manhã. Então, a partir de amanhã, o prota deve vir aqui para treinar. Diz para ele não se preocupar com as outras pessoas. E quando o prota agradece, o Will vai embora enquanto pensa que o prota só aceitou treinar porque não tem pistas do que fazer. Mas ele é um estudante, então logo vai ficar cansado e desistir, pensa o Will. Depois dele ir embora, o prota se pergunta se não seria melhor continuar lutando com os livros ao invés de treinar artes marciais. Mas se motiva e fala que é um estudante do príncipe herdeiro, então deve ser reconhecido por Vossa Majestade por fazer o seu melhor, mesmo que ele precise aprender a como lutar. Essa é a mirante da profundidade literária, ou seja, a biblioteca. E o prota ainda está tentando achar
uma solução através de livros. Quando lê um livro com o seguinte título, um relatório sobre a abordagem holística das artes marciais, é um conteúdo doado à organização do Murim. O prota lê o livro e percebe que no passado havia outra pessoa que estava interessada no mesmo assunto que o príncipe herdeiro, e o autor do livro é meio que um sênior para o prota, mas ele decide continuar a ler. Talvez ele encontre algo que possa ajudá-lo. Um ano se passa e vemos o líder do setor dizendo que vão começar com a primeira das 12 formas da técnica dos golpes brancos. Ele está falando isso para o prota e o cara ao lado do líder do setor, que também é um líder de setor, diz para si que o prota parece uma criança gritando, mas quando o prota mostra apenas alguns dos seus movimentos, o cara se impressiona e diz que a postura do prota é muito boa, a posição dos seus pés é precisa e os movimentos fluidos sem voltas desnecessárias, e sem falar do controle da respiração que parece estável e não parece ter desenvolvido nenhum hábito ruim. E depois de todas essas análises, o cara diz que o prota é muito habilidoso. O líder do setor Il fala que o prota compreendeu completamente a essência por trás de cada gesto de cada uma das técnicas. E o cara fica impressionado pelo líder do setor Il conseguir treinar um mero estudante a esse nível em apenas um ano. Enquanto isso, o prota está lá gritando que nem uma criança. E o outro líder do setor pergunta por que o prota faz os movimentos de forma tão devagar. O líder do setor Il responde que é porque o prota ainda não dominou todos os movimentos ainda, e ele não tem um físico e perícia suficiente, e provavelmente iria se tornar um oficial militar e não um estudante se cumprisse esses requisitos. Mas ele diz que o ponto forte do prota não é nem sua postura excelente. O prota para e o líder do setor Il diz para ele terminar as 12 formas dos golpes brancos e depois treinar o combate com a espada junto ao líder Du. A propósito, o nome desse cara é Du. Ele é especialmente habilidoso com a espada, então é certo que isso vai ser de grande ajuda no treinamento do prota, diz o líder do setor Il. O Du pergunta se o prota ainda não aprendeu a manejar a espada e o líder do esquadrão Il responde que ele aprendeu as formas básicas não faz muito tempo. Então o Du não vai precisar ensiná-lo como segurar e golpear. Em vez disso, ele só precisa responder as perguntas que ele fizer ocasionalmente. O Du fica se perguntando como assim perguntas e o líder do esquadrão Il vai embora e deixa o prota no cuidado do Du. Ele diz para si que o Will tem ensinado artes marciais para um mero estudante todo esse tempo. E se ele tivesse sido um pouco mais inteligente, poderia ter se tornado um oficial de alto escalão facilmente, se não desperdiçasse tempo com o prota. E fala que no fim o prota é só um estudante, e para um estudante artes marciais são como ginástica. Depois de um tempo o prota agradece pelo esforço do líder Du, e ele com uma cara estranha fala que ele fez um bom trabalho, e quando o prota vai embora ele desaba em uma cadeira, e fala para si mesmo que uma sessão de treino complicada como essa foi algo completamente novo para ele. E alguém chega dizendo que se atrasou um pouco. É o líder do setor Il que pergunta se o prota já foi embora. E meio cabisbaixo, o Du fala que sim, e que nunca encontrou um estudante como o prota. Ele fala que do nada o prota perguntava coisas como o que é uma espada, e prestava atenção em todo detalhezinho que havia, e quando o Du respondia ele anotava tudo o que era dito. Sem falar que o Du mostrou todas as formas básicas com o seu corpo, mas isso só gerou mais perguntas e isso fez o Du ser a pessoa que mais usou a espada o treino inteiro. E o líder do setor Il pergunta se não foi divertido apesar de tudo. Ele se pergunta se foi e pensando nisso fazia um tempo que ele não perdia a noção do tempo enquanto usava uma espada. E se pergunta se foi por causa do prota que fez até o líder Il, que tem um coração de ferro, ficar mais receptivo. E dá um suspiro seguido de um sorriso e fala que não quer repetir a experiência. E corta para o prota estudando a técnica de espada do líder Du. Ele fala que era um manejo de espada elegante e poderoso, mas não era só isso, era completamente diferente. Então se pergunta se ele usa uma técnica vinda de uma outra localidade, porque o manejo que o líder Il mostrou no prota era um pouco similar. Isso faz ele se perguntar qual dos dois está fazendo os movimentos errados. Mas ele diz que eles são líderes dos setores do Exército Dourado, então não é possível que eles estejam fazendo a técnica de forma errada. O que quer dizer que o problema pode estar nos registros que dizem que a essência principal das artes marciais foi reportada de forma sistemática da perspectiva do estudante. Isso é o que o livro diz, mas o prota ainda não sabe se pode mesmo confiar nele. Então levanta e diz que não tem outra escolha a não ser confiar a resposta com seus próprios olhos. E corta para a área de treino do prota. Ele pega um pedaço de pau e faz alguns movimentos com ele. O peso e a sensação são incomparáveis ao de uma espada de verdade. Desse jeito ele vai acabar errando as técnicas. E ele não pode ser visto caminhando com uma espada por ser um estudante, porque pode acabar arranjando problemas para si. Mas isso não desanima ele e faz vários movimentos com o seu pau até anoitecer. E percebe que cometeu um erro no meio de uma técnica e verifica o seu livro e se pergunta se o líder Il entenderia melhor o livro. Mas descarta a ideia de mostrar o livro porque o líder Il pode ficar ofendido se ele pedi-lo para ensinar o que está escrito no livro. E de acordo com esse livro, se alguém dominar completamente essas 12 formas, será capaz de enxergar como o mundo inteiro está coberto de Ki. Esse conceito acaba com a ideia que o seu
mestre disse sobre todos os mestres serem governantes da sua força interior. E de repente alguém aparece no céu emanando luz. O Prota sente a presença dele e o chão começa a tremer. É o líder Yu que pergunta como o Prota está e diz que aqueles que nasceram com um poder abundante nas pernas podem facilmente pular tão alto quanto ele acabou de pular e bem facilmente. Mas não importa o quão fortes os braços sejam, uma espada sendo brandida em meio ao ar nunca poderá deixar uma marca no chão como a que ele acabou de deixar. Embora comparado aos verdadeiros mestres das artes marciais, isso não é nada mais do que brincadeira de criança. O Prota então pergunta se é possível fazer algo assim apenas treinando o controle da respiração. O Will responde que controle da respiração é só um dos passos de muitos outros que envolve o domínio da força interior, e a respiração pode ser vista como uma forma de recolher o ki natural dentro do seu corpo e depois expandi-lo para fora. Ele diz que é como fazer parte do ciclo natural do universo e se tornar um com a natureza, e o que é a forma de energia que está por toda essa parte. Enquanto ele falava, o Prota pede para ele esperar e começa a anotar tudo, e depois de um tempo ele diz para si que fazem apenas 6 meses desde que começou a treinar as técnicas do registro, e disseram que um oficial habilidoso precisa repetir a técnica ao menos umas 10.000 vezes para conseguir pegar o jeito dos movimentos, e 100.000 vezes mais para entender vagamente uma parte da essência, e o Prota se pergunta quanto tempo um estudante vai levar para dominar tudo. E 4 anos depois ele ainda está treinando e o Du está assistindo. Ele fala que o Prota já entende todas as etapas, apesar de que ainda faz os mesmos barulhos estranhos. E o líder Yu fala que o tópico das perguntas do Prota mudou de artes marciais para os registros secretos que ele encontrou no Mirante da Profundidade. E o Du fala que tem uma reunião e quando sai, o líder Yu sente uma presença estranha. Ele se pergunta quem seria louco bastante para exalar essa energia assassina dentro da cidade proibida. E quando ele olha para o Prota, percebe que ele está usando a técnica do choro da espada. Então pergunta se ele está aprendendo uma técnica de espada por conta própria. E o Prota se vê numa encrenca porque foi descoberto. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E se quiserem a parte 2 dessa obra, é só pedirem nos comentários e deixarem bastante like. Te vejo no próximo vídeo.